Olá, me chamo Maércio Mota de Souza, sou fisioterapeuta, graduado pela Universidade Estadual da Paraíba, sou especialista em fisioterapia manual e atuo com a fisioterapia manual desde 2009, que foi o ano de minha formação. Existem diversas abordagens da fisioterapia manual. Existem aquelas abordagens que são mais preventivas, não necessariamente o indivíduo, para ser tratado pelo fisioterapeuta manual, ele precisa apresentar dores. Com a simples avaliação da postura, a gente pode identificar zonas de risco, zonas de restrição, que a gente pode intervir com o intuito de que futuramente o indivíduo ele não venha a ter problemas que vão desde simples dores, simples desconfortos, até lesões mais graves que possam até acarretar problemas maiores como indicações cirúrgicas, dentre outros. As intervenções do fisioterapeuta manual, elas dependem muito da abordagem que se quer obter. Existem técnicas que são predominantemente articulares para tentar promover um alinhamento e um alívio de uma determinada articulação que apresenta uma determinada compressão excessiva. No caso, por exemplo, daquelas articulações que apresentam um mau alinhamento, o fisioterapeuta manual pode lançar mão de técnicas como, por exemplo, uma simples mobilização articular. São técnicas bem sutis, bem suaves, rítmicas, lentas. Ou ainda ele pode lançar mão de técnicas um pouco mais rápidas, como por exemplo as manipulações articulares, que são os famosos thrusts, que são aquelas manobras rápidas que promovem no final dessa manobra um estalido, que em algum momento alguém já deve ter ouvido alguma manobra realizada por um fisioterapeuta manual ou por um fisioterapeuta habilitado a realizar essas manobras. Outras abordagens, como por exemplo as abordagens para tecidos moles, como inibição de pontos de tensão, elas também podem ser utilizadas pelo fisioterapeuta manual, a depender também de diversos métodos de tratamento. Então existem métodos de tratamento em que com uma simples compressão digital, ou seja, o fisioterapeuta utilizando a pressão dos seus dedos, ele pode inibir pontos de tensão rapidamente, colocando uma determinada pressão sobre esses tecidos moles, a fim de que haja uma diminuição ou uma desativação de pontos ativos que estão ali, que são chamados muitas vezes de pontos sensíveis ou pontos gatilhos, para que haja uma melhora do quadro e uma melhora da função desses tecidos moles. Outras abordagens também, que são também muito rápidas, são abordagens voltadas para a melhora da função do tecido nervoso. Então, se o indivíduo, por exemplo, refere àquelas famosas dormências em membro superior ou dormência em membro inferior, o fisioterapeuta manual ele pode utilizar de métodos que vão descomprimir essa estrutura nervosa, esse nervo que está sendo comprimido, ou ainda ele pode utilizar algumas outras manobras para melhorar a nutrição desses tecidos ou melhorar a vascularização desses tecidos, que são manobras em via de regra que vão acontecer bem lentamente, bem suavemente, sem proporcionar nenhuma dor para o paciente, e ao final dessas manobras há a remissão dos sintomas e a melhora da função do indivíduo. Vou mostrar agora para vocês algumas técnicas de fisioterapia manual que podem ser utilizadas para o alívio de dor na região torácica, essa que é a maior região da coluna, sobre a qual podem incidir muitas sobrecargas aí, e ao final de um dia de trabalho o indivíduo pode, após uma postura inadequada, pode referir dor nessa região, e é para esses pacientes que essas técnicas podem ser bastante indicadas. Uma vez que a gente avalia a região torácica, identifica que existem áreas onde há coaptações articulares, ou seja, as vértebras elas não conseguem se movimentar muito bem entre si, a gente pode introduzir, pode utilizar como ferramenta terapêutica essas manipulações que são
aparentemente, a grosso modo, quem vê pela primeira vez, parecem ser técnicas muito brutais ou até que podem provocar um desconforto no paciente, mas isso só é a aparência de quem vê pela primeira vez. Então, quem experimenta essas técnicas refere um grande alívio dos sintomas quando os problemas são articulares realmente. Então, a avaliação bem rápida aqui que a gente pode fazer é verificar se há, nessa posição, assimetria entre os membros superiores. Uma das formas que a gente pode utilizar para diminuir essa tensão sobre esse músculo, que seria o trapézio, ou dessa região que está entre a cervical, ou popularmente o pescoço e a região aqui do nosso dorso, seriam as técnicas articulares. Então, técnicas para diminuir a tensão sobre essa musculatura, relaxa um pouquinho. São utilizadas mais para tentar inibir essa musculatura aí, que ao final de um dia de trabalho, pelas posturas que a gente adota, muitas vezes pode estar envolvida aí no acúmulo de tensões. Existe algum risco quando essas manobras elas não são realizadas pelos profissionais habilitados, que vão acontecer, que podem pôr o paciente em risco quando são realizadas em zonas muito sensíveis, como por exemplo a cervical ou o pescoço do paciente. Então, há relatos de que algumas dessas manobras possam ter causado problemas bem mais graves, como por exemplo lesões vasculares e até tromboses aí, ou lesões que causaram mortes de paciente. Mas antes de submeter-se a uma técnica tão sutil como essa, tão especial como essa, é importante certificar-se de que a pessoa que está realizando essa manobra, ela é uma pessoa certificada para tanto. Os sintomas referidos pelo paciente, eles podem ter diversas causas. O que a gente quer falar aqui não é necessariamente que toda dormência ela tem uma origem de uma compressão de estrutura nervosa. Algumas dormências ou alguns sintomas semelhantes a esses podem ter uma origem vascular, por exemplo, pode ter associação com problemas cardíacos, pode ter associação com problemas metabólicos, como por exemplo, se o indivíduo apresenta deslipidemias, ou seja, taxa de triglicerídeos muito elevados, colesterol muito elevado, ou até a própria a taxa de glicose muito elevada, ele pode apresentar episódios que alteram a sensibilidade de um determinado território, seja de membro inferior ou de membro superior. Mas, antes de tudo, o indivíduo que refere tais sintomas, ele precisa ser examinado. Gostaria de agradecer o convite feito pela TV Sol para falar um pouquinho mais sobre essa área da atuação que é tão promissora, que é a fisioterapia manual, que é relativamente nova, um pouco desconhecida por alguns, mas que traz inúmeros benefícios para os pacientes. Então, desde já, desejo a todos que fiquem bem.